Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da leitura: Curas. E disse Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 9: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta na moléstia do corpo, quantas se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor que a constituição da harmonia celular, apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Antes de iniciarmos a palestra de hoje, eu gostaria de dar um recado. A nossa casa tem disponibilizando aqui para vocês a biblioteca, que é à esquerda, entrando ali, que para quem quiser se aprofundar na doutrina espírita, nós temos bastante livros para emprestar e temos também a livraria, para aqueles que quiserem adquirir. Então convido a todos para conhecer quando terminarmos os trabalhos. E vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior, mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus e agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber, possibilitando o nosso equilíbrio físico e espiritual. Agradecer também, Senhor, por essa doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que nos deste para nos esclarecer, nos mostrar o caminho do bem, do amor, da luz, nos fortalecer nos momentos de dificuldades e nos esclarecer sobre as leis naturais. Pedimos ainda que esteja sempre conosco
nos amparando, nos fortalecendo, para seguirmos o nosso caminho com fé, amor e caridade. Muito obrigado por tudo que nos dás todos os dias. Que assim seja. Hoje temos a felicidade de receber nosso irmão Edivaldo Kucheski. Ele é trabalhador vinculado ao Centro Espírita Mensageiros da Paz, é palestrante, divulgador da doutrina. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz esteja entre nós. Hoje queremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Como cada um que estuda o Evangelho acaba tendo um aspecto de visão, por mais que vocês já viram esse assunto, eu vou trazer a minha versão. Vamos ver se eu consigo trazer coisas novas para vocês. Vocês não estão vendo, mas tem um recadinho agora do outro. Maior ainda. Terceiro, né? Você rendeu. E a gente colocou como subtítulo: Você quer se curar? Questionamento. Vocês têm alguma enfermidade? Não precisa dizer qual, só faço assim se tiver. Vocês querem se curar dela? Vocês parecem que não querem, se não fizeram assim. Claro que todos nós queremos se curar das enfermidades que nós temos. Isso é, né? Todos nós queremos. Para isso nós precisamos ser ajudados. Fazer uma parte muito importante nesse processo. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas antes vamos entender rapidinho por que a gente tem enfermidade. Vamos lá. Não é esse? É esse. No Livro dos Espíritos, na questão 170, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O que se torna o espírito na sua última encarnação, quando não precisa mais encarnar? E a resposta é espírito puro. Tem alguém aqui que é puro? Não? Bom. Se a pessoa está encarnada, como é o nosso caso, estamos encarnados, nós podemos concluir, então, que não somos espíritos puros. Certo? Estamos encarnados, não somos puros. Então, nós estamos em processo de aprimoramento. Estamos em processo de evolução. Estamos a caminho da pureza, mas ainda não somos. Sendo assim, nós, como estamos em processo de aprimoramento, ainda estamos sujeitos a desequilíbrios mentais e emocionais. Quem de nós que não teve um momento de muita alegria, de muita tristeza, de muita revolta, né? A gente vai alternando nossos pensamentos e sentimentos nesse sentido. Vamos tendo, às vezes, esses desequilíbrios mentais e emocionais. A gente se revolta com uma situação que a gente não gosta daquilo de nenhum. E eu queria dizer para vocês que esses desequilíbrios emocionais e mentais estão diretamente ligados às causas das nossas doenças. Isso que a doutrina espírita vai ensinar para nós. Por isso, toda vez que o nosso corpo apresenta alguma doença, alguma enfermidade, nós podemos tomar como um sinal de alerta de que alguma coisa em nosso comportamento mental e emocional não está certo. Então, podemos, no nosso decorrer, ter algumas enfermidades já existentes, mas podem aparecer, surgir outras. Então, sempre que nós estamos nessa situação, certamente essas enfermidades que vão aparecendo são sinais de alerta, para que nós reveja nosso comportamento.
E eu vou explicar por quê, como é que isso acontece. Ok? Só que antes eu preciso diferenciar as doenças físicas de doenças espirituais. Nós vamos falar das espirituais, mas nós precisamos só diferenciar, tirar as físicas desse contexto. O que são doenças físicas? Doença física são aquelas situações ocasionais que acontecem devido a um descuido, a um exagero. Então, por exemplo, nós vamos dar uma caminhada aqui, né, nessa quadra aqui. E aí, eu não sei se aqui acontece isso, das pessoas pegarem o celular, quando dá qualquer sinalzinho, que alguma coisa chegou, sempre já pegar e já olhar. Aí vocês estão caminhando. E aí, alguém mandou uma mensagenzinha para vocês. Aí vocês tiram o celular e estão caminhando e olhando no celular. Aí tinha um buraquinho na frente, vocês tropeçaram naquele buraco, pisaram lá e torceram o pé. Isso é uma doença kármica? É um problema kármico? Não, claro que não. Isso é físico, ou seja, ocasionado por um descuido. Não precisa passar por isso. Mas a gente descuidou. Então, acontece. Todos nós temos uma comida predileta. Pense nessa comida que vocês gostam. Imagine vocês comerem. Mas como mais um pouco. Mais. Por mais que seja uma comida que vocês gostem, mas se vocês exagerarem, vai fazer bem? Não. E aí esse mal-estar que ocasionou é kármico? Tem a ver com a vida passada? Não, é um exagero. Tem um amiguinho ali que está comendo desde que nós começamos aqui. Então, tudo que é excesso, que é descuido, são coisas que não precisariam acontecer, mas acontecem por nossos exageros, né? Então isso é físico. Então tiremos isso de lá. Então isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora. O que a gente precisa falar é das doenças espirituais. Essas doenças espirituais, por isso, né, elas chamam espirituais porque ela tem origem no nosso espírito. Quando nós estamos pensando, estamos tendo sentimentos, tendo emoções, nós criamos energias. Isso está provado pela ciência, tem matéria isso na internet, aos montes dessas pesquisas. Comprovando que cada vez que nós pensamos, nós geramos uma energia. Se é energia, já é uma matéria. E tudo que se propaga através de ondas. É isso que a gente vai ver para frente. Então, toda vez que a gente tem um pensamento, um sentimento e se comporta de forma inadequada, lembram que nós temos às vezes aquelas situações de pensamentos e sentimentos que não são bons, e ali atrás nós falamos que isso era a causa das nossas doenças? Então, toda vez que eu tenho um pensamento ou um sentimento que não é bom, eu gero uma energia mais densa, uma energia que é produzida pelo nosso espírito, porque quem pensa é o nosso espírito, quem sente é o nosso espírito. Como é uma energia, essa energia ela vem primeiro, ela vai ter todo um processo interno. Primeiro ela vai sair do espírito, essa energia, e vai se acumular no nosso corpo espiritual. E depois que ela se acumula no corpo espiritual, se nós estamos encarnados, ela vai chegar no corpo físico também, essa energia. Como é uma energia densa, uma energia pesada, ela vai dificultar o metabolismo dos órgãos do nosso corpo espiritual. Como nós estamos ligados célula a célula, quando estamos encarnados, a esse corpo espiritual, o reflexo que tem no corpo espiritual do mau funcionamento vai se replicar no físico, no corpo físico. Mas nós vamos falar mais sobre isso já à frente. Eu só queria mostrar a origem, a causa das doenças espirituais. Compreenderam? Vamos combinar? Quando eu perguntar, vocês entenderam? Façam assim. Senão eu volto, porque vocês não entenderam. Então, todas as doenças que nós temos de origem espiritual
são provenientes das nossas energias, que nós produzimos. Então nós somos os causadores das nossas enfermidades. E é isso que está descrito nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 24, chamado Luta Expiatória. Este livro é do mesmo autor do Nosso Lar. O Nosso Lar é muito conhecido. Então ele escreveu vários outros livros depois do Nosso Lar. Tanto é que agora já vai sair o filme Nosso Lar 2, que vai contar sobre o livro Os Mensageiros. Este livro, Nos Domínios da Mediunidade, também. O André Luiz, que é o espírito que relata nesse livro, todo livro que ele traz para nós, ele sempre tem um companheiro, tá junto com ele. Dessa vez, esse companheiro se chama Hilário. Hilário, junto com ele, é um outro aprendiz. E eles estavam conversando com o instrutor Aulus, o instrutor espiritual Aulus, e o Hilário pergunta: e a doença em si, que não é de origem física, lembra? Doença física é descuido. Será do corpo ou da alma? Essa doença que não tem a ver com negligência nossa, que aparece em nós, ela vem de onde? Ela é do próprio corpo ou vem da alma, do espírito? E aí o instrutor diz: é desequilíbrio da alma que vai retratar-se no corpo. Eu só trouxe isso aqui para vocês terem a referência da onde a gente tirou isso que a gente está conversando. Okay? Claro que tem vários livros que falam isso, mas eu trouxe essa, porque ela é bem curtinha e fala exatamente o que a gente quer. Bom, vamos em frente. Então, os espíritos afirmam para nós, então agora é doutrina espírita, os espíritos sempre afirmando para nós que doença não é causa. Doença não é causa. Doença é consequência. E consequência do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos desequilibrados. Que daí geram energias negativas e essas primeiras adoecem o corpo espiritual, depois adoecem o corpo físico. Fechamos esse entendimento? É isso que os espíritos nos ensinam. Vocês estão convencidos disso? Eu penso que não. Por isso eu fui buscar pesquisas, para trazer para vocês pesquisas científicas. E encontrei uma de Harvard. Não sei se é interessante falar de Harvard, não sei se é confiável. A Harvard é uma das mais conceituadas universidades que nós temos no mundo. E seus pesquisadores, seus cientistas, estão sempre buscando justamente trazer luz a essas questões. E uma delas, eles queriam saber se realmente nossos pensamentos e sentimentos interferiam na nossa saúde. E eles fizeram, então, estudaram. Muitos cientistas estudaram e concluíram que pensamentos e sentimentos produzem ondas vibratórias. Eles detectaram, através de vários aparelhos, várias pessoas, que cada vez que a pessoa tinha determinados sentimentos que eles provocavam a pessoa a ter, aquilo criava ondas vibratórias. E eles perceberam, então, que cada vez que um indivíduo que estava ali no teste tinha muito amor, que perdoava, que não carregava ressentimento, o seu cérebro produzia ondas vibratórias harmônicas. Umas ondas vibratórias que traziam um bem-estar muito grande para a pessoa. Então, isso é uma pesquisa científica. Nós já vimos a conclusão dos espíritos, que pensamentos e sentimentos provocam doença. E aí, esses cientistas de Harvard também chegaram à conclusão de que cada pensamento, cada sentimento, então, se eles detectaram as ondas, é porque é energia já. Já existe energia ali. Então, essas ondas energéticas, então, eles perceberam que eram absorvidas pelo sistema nervoso, primeiro, quando o primeiro contato do nosso espírito com o nosso corpo físico é através do sistema nervoso. Por isso que quando você tem acontece qualquer coisa, né, que alguém
provocou vocês, ou nós, nos provocou, a gente já tem, né, ficamos todos com o sistema nervoso aguçado ali. Então essas ondas energéticas chegam, são absorvidas pelo sistema nervoso central, que encaminha essas energias para o nosso sistema endócrino, que é o responsável de criar todos os hormônios que nós temos no nosso corpo. Esses hormônios, agora carregados dessa energia, entra na corrente sanguínea nossa e se espalha por todo o corpo. E com isso, no último estágio, ele vai ativar o nosso sistema imunológico, proporcionando saúde. Então, quando a pessoa ama, perdoa, não tem ressentimento, ou seja, tem bons pensamentos e bons sentimentos, essas energias oriundas dos pensamentos e sentimentos vão ativar o nosso sistema imunológico e vai provocar saúde em nós. Cientistas que falaram, igualzinho que os Espíritos nos ensinaram já há muito tempo. E eles concluíram então que amar proporciona saúde. Ter bons sentimentos proporciona saúde. E agora eles já colocaram assim, isso já não é uma questão religiosa mais. Isso não é questão religiosa. Agora é uma questão médica. Está provado cientificamente que pessoas que têm bons sentimentos, bons pensamentos, adoecem menos. Então o amor é psicoterapêutico. Eles detectaram que pessoas que conseguiram superar mágoas, ressentimentos, a sua saúde melhorou, porque o seu sistema imunológico foi ativado. Mas também, continuando a pesquisa, eles perceberam que quando a pessoa tem ódio, tem ressentimento, tem ciúme, o nosso cérebro agora produz ondas vibratórias, só que desarmônicas. Não é a mesma onda, da mesma frequência, é uma frequência diferenciada. E agora essas ondas desarmônicas são absorvidas pelo nosso sistema nervoso, vai para o nosso sistema endócrino, vai para a corrente sanguínea, esses hormônios carregados de energia negativa vão para a corrente sanguínea e começa a morrer células em nosso organismo. E com isso, chega no nosso sistema de defesa e não o ativa. Ele não ativa essas energias negativas, não ativa o nosso sistema imunológico, deixando nós propensos à enfermidade. E essa é a conclusão dos cientistas de Harvard. É a mesma da doutrina espírita. Vocês estão convencidos? Só vi 6 fazer balançar a cabeça. Então vamos continuar trazendo mais argumentos para vocês. Existe uma experiência que nós podemos fazer com as nossas energias, tanto negativas como positivas. Existe uma experiência que vocês podem fazer em casa. Eu fiz essa experiência. Não vai aparecer espírito nenhum. Pode ficar tranquilo, vocês podem fazer. Essa experiência, ela está na internet, aos montes, vocês vão encontrar de todo jeito. Ela se chama experiência do arroz. Vocês já viram? Não? Veja como é que é feito. Para essa experiência, a gente tem que pegar 3 frascos de vidro, porque para ser transparente, para a gente poder ver. Você tem que esterilizar muito bem esses frascos para não ter uma contaminação que não seja da tua experiência. Então você esteriliza, e aí você cozinha uma porção de arroz e coloca esse arroz em porções iguais nesses 3 vidros, como está aqui. Tá? Tranquilo? Aí você vai colocar nesses 3 potes, né? Na primeira você vai colocar amor, que é um sentimento bom. Na segunda você vai escrever ódio, que é um sentimento ruim, negativo. E na outra você vai colocar indiferença. Você não vai agir sobre esse frasco. E aí o que você faz?
Aí você vai pegar esse frasco que escreveu indiferença e vai guardar dentro de um armário, para que não pegue luz, para que a luz não interfira, né, na deterioração daquele arroz ali. Então você esconde esse frasco no armário. Aí você vai determinar por quanto tempo você quer fazer essa experiência. Eu fiz por 1 semana. Você pode fazer por 10 dias, você escolhe. Eu fiz por 1 semana. Então por 1 semana eu peguei esse frasco escrito indiferença e guardei no armário escondidinho. Deixei lá. O frasco que está escrito amor, aí eu tive um caso de amor com ele por 1 semana. Aí eu pegava o frasco e dizia, como eu gosto de Deus, como você é lindo. Esse arroz, como eu gosto de você, arroz. É um dos alimentos meus preferidos. E fui tendo um caso de amor com ele. Aí eu guardava aquele frasco, né, de amor ali, do lado, passava um tempinho, eu ia lá, pegava um frasco de ódio. Aí eu começava a fazer, que arroz feio, não gosto de você, você tem uma aparência horrível. E comecei a fazer isso com arroz. Durante 1 semana eu fiz. O que vocês acham que aconteceu? Percebe? O arroz que a gente escreveu amor, ele está até melhor em aparência do que eu não fiz nada, né? Esse aqui, escrito indiferença, ele deteriorou normalmente com o que iria acontecer com ele mesmo. Durante 1 semana guardado ele ficou assim. Mas o que eu coloquei amor, sentimento bom nele, ele melhorou, ele está exatamente igual quando saiu da panela. Ele não deteriorou em nada. Agora, e o que eu coloquei ódio? Veja como é que ele ficou. É exatamente isso que acontece com os nossos órgãos quando a gente tem mágoa. É isso que vai acontecer dentro do nosso organismo. É a mesma coisa. Agora, vocês imaginem vocês colocando isso no coração, no pulmão, no rim, né, em todos os órgãos principais. Vocês acham que o órgão vai funcionar bem? Se você convencer agora que sentimento negativo e faz mal para nós, sentimento positivo faz bem, isso é uma experiência que vocês podem fazer. Vocês podem fazer. Mas está feito aquilo, para vocês entenderem. Então nós falamos que a doutrina espírita nos diz que sentimentos negativos e pensamentos negativos criam energia negativa que vai ser a origem das nossas doenças. Cientistas de Harvard concluíram exatamente isso também. E fizemos uma experiência nossa. Ou seja, é aquela história do Tomé. Vemos para crer. Fizemos uma experiência para não ver se isso era batia, né? E isso que aconteceu. Então, se nós conseguimos fazer o arroz chegar nessa condição, é essa condição ou até pior. Eu fiz por 1 semana, agora você imagine você ficar 30 anos com a marca. Como é que fica os teus órgãos? Tanto do corpo material, quanto do corpo espiritual. O nosso espírito fica produzindo essa mágoa. Ele que produz esse sentimento. Estou falando de mágoa, mas pode ser vários e vários outros sentimentos. Tristeza, revolta. Então você fica criando essa energia. Eu estou falando de 30 anos, mas tem gente que é mais, né? Aqui eu fiz por 1 semana, já consegui acabar com o arroz. Então, vocês imaginam vocês a vida inteira tá cultivando sentimentos negativos, pensamentos negativos. Quanto está deteriorado o nosso organismo? Espiritual e físico. Como é que a gente não quer adoecer? Então está provado cientificamente que sentimentos negativos, pensamentos negativos nos adoecem. Então, se isso aconteceu com a luz, então imaginemos com os nossos corpos espiritual e físico. Por isso, coloquei essa. Né? Se você deseja ser curado, se você quer se curar, comece mudando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Senão você não vai se curar nunca.
Nós, quando temos enfermidades, o que a gente faz? Procura o médico. E ele vai tratar do quê? Da causa ou da consequência? Os médicos tratam do quê? Das consequências. E aí eles vão receitar para nós medicamentos, não vamos? Então, se nós já temos doenças instaladas em nós, elas são, a causa delas é os nossos pensamentos e sentimentos. Essa é a causa delas. Elas estão em nós. Elas são provocadas por energias negativas. Então nós temos já, todos nós temos, com certeza, doenças instaladas em nós há muito tempo. E estamos tratando delas. Estamos tratando dessas enfermidades. Se nós, a partir de agora, mudar nossos sentimentos e pensamentos para melhor, essa doença que está em nós, ela vai melhorar ou vai piorar? Vai melhorar. Porque eu vou começar a injetar nela energias positivas. E os espíritos nos ensinam que o potencial atômico de uma energia positiva é muito maior do que uma energia negativa. Então a energia positiva vai destruir, vai eliminar as energias negativas. Com isso, as doenças que nós temos vão se acalmar. Vão se acalmar. E até o medicamento que a gente está tomando para elas vai fazer mais efeitos. Por quê? Vocês imaginem eu tomar um comprimido e estar injetando um monte de energia negativa, como é o caso ali, né, daquela energia negativa que escureceu o arroz. Eu estou injetando essa mesma energia no medicamento. Ele vai fazer o efeito que é esperado? Não. O passe que eu tomo vai fazer efeito? Como eu espero? Não. Aí o cistrol descendo, né? Novo alvorecer é fraco. É muito fraco. Vou num centro mais forte. E não é isso. É porque eu não estou fazendo a minha parte. Não adianta, né? Eu não melhoro, vou no médico, não troco de médico, porque ele me deu um remédio que não é bom. Vou no outro. Se eu não estou eliminando a causa. Então, se eu colocar energias positivas em meu organismo, as doenças que estão instaladas em mim tendem a se acalmar. E com o tempo vão desaparecer. Talvez é tanta energia acumulada lá no nosso perispírito que talvez isso vai desaparecer quando tiver outro corpo, outra encarnação. Mas vão desaparecer. Agora, se eu continuar com a minha mágoa, meu rancor, minha tristeza, minha revolta, o que vai acontecer com minhas doenças? Estão já em mim? A tendência é piorar. É piorar, piorar. Os medicamentos vão fazer cada vez menos efeito, eu vou me intoxicar cada vez mais. Por isso eu pergunto agora, você quer se curar? Vamos começar a palestra agora então, né? Você quer se curar? Sim. Vamos lá então, vamos ver. Se você deseja se curar dessas doenças de origem espiritual, a primeira coisa que nós devemos fazer, se nós respondemos sim, é se livrar das atitudes mentais e emocionais negativas, que já estão enraizadas em nós. É por isso que Jesus ensinou, quando aquele doutor da lei perguntou para ele, o que eu preciso para encontrar a salvação? E aí Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Na lei está que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amor salva nós dos sofrimentos. Salva nós de um monte de situações. Então, se nós queremos nos curar, temos que nos livrar, né, dessas atitudes mentais negativas que nós temos. Esse é o primeiro passo da cura. Mas quem quer se curar faz isso? A maioria das pessoas fazem isso? O que vocês acham? Não, né? A maioria das pessoas enfermas querem que alguém as cure. Eu vou no centro tomar um passe e quero que saia bom dali. E aí não sai. O centro é fraco. A pessoa não quer fazer nenhum esforço para mudar seu comportamento mental e emocional. Coloquei alguns motivos aqui que a pessoa tem a doença. Então, como que nós vamos recobrar a saúde de uma forma improvisada? Alguém vai vir e vai tirar de nós. Não acontece.
Porque nós temos que se curar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, em todo tipo de cura, deve existir a nossa participação. Nós devemos viver esses ensinamentos que nós aprendemos. Eliminar as causas que deram origem às nossas enfermidades. Eu tentei mostrar para vocês 3 situações. Os espíritos falando para nós, os cientistas comprovando, e fiz o teste. Então, questão de estar ciente dessa situação, nós estamos agora. Então, o que precisamos é fazer a nossa parte. O pai da medicina, o Hipócrates, ele que viveu há quase 500 anos antes de Jesus, ele disse para nós, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Isso há 500 anos antes dele, há 2.500 anos da nossa era agora. Então isso não é uma coisa nova. Antes de curar alguém, pergunte se ele quer desistir daquilo que o deixa doente. Então vamos fazer essa pergunta para nós. Se nós queremos se curar, nós temos que desistir daquilo que nos deixa doente. E às vezes a gente guarda mágoa por uma banalidade. E sofre por causa disso. Era tão mais fácil superar aquilo e voltar a ter uma vida melhor. Um outro filósofo da história, o Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus, viveu junto com Jesus. E ele colocou para nós, é parte da cura o desejo de ser curado. Faz parte da cura nós querer ser curado. Senão, nós nunca vamos se curar se nós não quisermos. E eu quero trazer mais um argumento para vocês. O quarto argumento para a gente entender que nós precisamos participar desse processo. Vamos falar agora de Jesus. Vamos pôr Jesus nesse meio agora. Jesus tem que nos ajudar também. E o que a gente vai trazer é a história do paralítico de Cafarnaum. Eu vou me basear no livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco. E, já nesse livro, a gente vai encontrar que esse paralítico de Cafarnaum tinha um nome. Ele se chamava Natanael. Natanael ben Elias. Para vocês entenderem o contexto da história, Jesus nasceu aonde? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Em Belém. Mas ele vivia em qual cidade depois? Nazaré. Que eram cidades do interior. Da Judéia lá, né? Aí, Jesus saiu de Nazaré e foi até uma cidade litorânea chamada Cafarnaum. Foi onde encontrou os seus discípulos, a maioria deles. Onde encontrou Pedro, né? Encontrou João, Tiago. Então, foi nessa cidade de Cafarnaum que Jesus montou, vamos chamar assim, o QG dele, onde ele sempre, Jesus saía fazer as pregações, depois voltava até Cafarnaum, onde ficava alguns dias para que os seus discípulos revissem as famílias. E a história é o paralítico de Cafarnaum. Então Natanael morava onde? Em Cafarnaum, nessa cidade litorânea. Aí Jesus já começou a ficar famoso pelas curas, pelas pregações, e aí Natanael soube que Jesus estava voltando para Cafarnaum. E ele acreditava que Jesus podia curar ele. Então ele soube que Jesus já estava em Cafarnaum, e Jesus se hospedava na casa de Pedro. E aí ele pediu para os amigos dele, me levem, ele ficava sempre em cima de uma espécie de maca, me levem lá na casa de Pedro, que eu acredito que Jesus pode me curar. E quando chegaram na casa de Pedro, o que acontecia quando Jesus estava lá e a pessoa já sabia que ele curava? Todo mundo ficava em volta da casa de Pedro, cheia de gente, que queriam se curar. E chegaram lá, imagine, quem quer se curar, quem está ansioso por se curar, e chega alguém, me dá a vez.
Vai dar vez ou não? Não vai dar vez. E ainda com a maca, eles tinham que abrir um espaço grande. Então eram várias pessoas que tinham que ceder a vez ali. Ah, não tinha jeito. Aí os amigos tiveram uma ideia. Subiram no telhado da casa de Pedro, abriram um buraco no telhado e desceram o Natanael bem no meio da sala onde estava Jesus. Isso é o mesmo relato que está na Bíblia, dessa forma, né? E aí Natanael ficou exatamente em frente a Jesus. Jesus, que espiritualmente conhecia todo mundo, ele já reconheceu Natanael e pergunta para Natanael: Natanael, você quer que eu te cure? Você crê que eu te posso curar? E o Natanael: claro, Jesus, eu creio, você pode me curar. Então Jesus disse a Natanael: teus pecados já estão perdoados. Jesus tinha autoridade para infringir a lei de Deus, a lei de causa e efeito? Não, ele não ia fazer isso. Quando ele disse para Natanael: teus pecados já estão perdoados, é que Jesus, espiritualmente, ele leu a ficha de Natanael. E ele verificou que aquela prova de vir paralítico já tinha expirado. Ou seja, ele já estava na hora de se curar daquilo, ele podia se curar. Que Jesus não ia infringir lei nenhuma, porque ele já tinha resgatado aquilo que era necessário, como paralítico. Então, por isso que Jesus disse: teus pecados já estão perdoados. Você já cumpriu o que precisava para você passar esse tempo como paralítico. Se você já fez isso, então pega a tua, levanta e anda, pega a tua cama e vai para casa. Você está curado. Aí entrou o poder de Jesus, de poder, agir como médium de cura, alterar o organismo, as células do organismo de Natanael, e aí ele se curou. Mas Jesus não infringiu lei nenhuma. E assim aconteceu. Natanael pegou a cama, a maca, pôs nas costas e saiu curado. Essa é a história que está na Bíblia, né? Mas no livro Primícias conta que Jesus continuou curando o dia todo, porque o povo era insaciável. Quanto mais curava, mais aparecia gente que queria ser curado. E passou o dia, estava anoitecendo, e Jesus curando. Aí Pedro percebeu que Jesus já estava muito cansado, e que o povo era insaciável, o povo não ia parar. Então Pedro pega no braço de Jesus e diz: vamos sair um pouquinho. E tirou Jesus e levou ele até na beira do mar. E colocou Jesus sentado lá. E voltou para casa, que a casa dele era bem próxima, ao mar. E voltou para casa para espalhar a multidão: olha, hoje Jesus não vai curar mais, volte amanhã. Vão para suas casas, deixe Jesus descansar. Feito isso, Pedro volta. Pedro volta e, deixa eu colocar aqui, e senta do lado de Jesus. E fica observando Jesus. Fica apreciando Jesus, sem dizer nada. Pedro ficou contemplando Jesus. De repente, Pedro olha e vê Jesus chorando, correndo lágrimas de Jesus. Aí Pedro pergunta: mestre, estás chorando de felicidade? Suponho que seja por todas essas curas que você fez hoje, esses eventos que deixou as pessoas felizes. E Jesus respondeu: não, Pedro, não choro de felicidade, mas sim de tristeza e de compadecimento dos que nos procuraram hoje. Nenhum se importou com a sabedoria do Evangelho que eu ensino, com o compromisso de mudar de vida. Por isso, vamos parar um pouquinho aqui. Quantos de nós quer se curar e fazemos como essas pessoas que procuraram Jesus? Só queriam a cura. Vem no centro, vai na igreja, vai no templo, em busca da cura física.
E ouvem palestras, ouvem, né, pregadores, ouvem tantos os que falam, mas não mudam. Entra por aqui, sai por aqui. O que as pessoas queriam era cura física. Não muda os seus espíritos. Jesus estava triste porque as pessoas foram até ele. Multidão foi até ele. E ninguém queria saber de mudar de vida. Ninguém queria saber uma palavra do Evangelho. Isso entristeceu Jesus, né? E Jesus diz, as pessoas não querem a cura, elas querem se livrar do sofrimento. As pessoas não conseguem compreender que a mensagem do bem, do amor, é muito mais do que uma cura física. Porque eu posso curar o espírito da pessoa. Para sempre. E aí Jesus falou, quando a saúde é restabelecida nessas pessoas que não querem mudar, logo elas destroem com outros abusos. Você se cura de uma coisa hoje, mas continua com a mágoa. Você vai no médico, o médico chega à conclusão, você vai ter que fazer uma cirurgia. E nós fazemos uma cirurgia. E dói, e tanta coisa, tanto desgaste, tantos gastos. Fazer uma cirurgia. Saramos por um tempo. Mas continuamos com a mágoa, com o rancor. O que vai acontecer? Vai sair uma enfermidade em outro lugar. É o que Jesus está dizendo aqui. Porque nós vamos continuar cometendo os abusos, continuar tendo sentimento negativo. E aí Jesus dá um exemplo. Veja, Pedro, nesse instante o Natanael, o ex-paralítico de Cafarnaum, está numa taberna, comemorando com amigos embriagados e com mulheres infelizes. Estava ele lá, se embriagando, pulando, dançando, em vez de estar agradecendo a cura que ele recebeu. Quantos de nós que vai fazer vou te voltar aqui. Quantos de nós que vai procurar um tratamento, uma cura, vai no médium de cura, e o médium diz, agora você foi feita a cirurgia, você se cuide, você não faça esforço. Nós fazemos isso. E aí Jesus diz, além do Natanael, outros também que recobraram a saúde física, já estão se entregando a novos desequilíbrios, a novas doenças que vão surgir. E nesse momento Jesus silenciou e voltou-se a perder-se em meditação. Mais uma vez, agora é a quarta situação, mostrando que Jesus falando, Jesus ensinando, que se nós não mudar o comportamento, a cura não vai ser eficaz. Então temos 4 motivos agora para entender. Porque nós acreditamos em Jesus também, não acreditamos? Acreditamos, né? Então eu pergunto para vocês, podemos sair daqui hoje mais convictos de que temos que mudar o nosso comportamento do que quando nós chegamos aqui? Consegui convencer vocês? Não? Sim. Na verdade não fui eu. Eu só fui o intermediário de trazer o que a doutrina espírita ensina, de uma pesquisa de Harvard, de uma pesquisa que nós fizemos, e da palavra de Jesus, dizendo, façam a parte de vocês. Querem a cura? Se ajudem. Mude o comportamento. A cura está em nós. Você quer se curar? Se cura. Aí eu vou mudar aquele pensamento. Vocês lembram daquele conhece-te a ti mesmo? Eu vou mudar ele. Eu vou dizer assim, cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Você consegue. Você pode. A hora que você entrar tomar um passe, agora, vá com fé, que os Espíritos vão colocar o remédio que você precisa. Eles colocam, toda vez que você toma um passe, na água fluidificada, está o remédio que você precisa. Mas ao sair daqui, faça a tua parte. Muda o teu pensamento. Muda o teu sentimento.
Vai ser fácil? Não. Mas eu posso? Posso. Cura-te a ti mesmo. Muito obrigado, muita paz a todos. Foi nesse dia tão bonito que Deus nos presenteou, nesse domingo ensolarado, né? Vamos sair daqui agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aprendendo coisas boas e por esse dia maravilhoso. Vamos transformar esse dia no melhor dia da nossa vida, porque nós estamos vivendo o hoje e o agora. Amanhã, é futuro. O passado já foi. Mas hoje pode ser o melhor dia da nossa vida, se nós quisermos. Muita paz a todos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão bonito da nossa vida de estarmos aqui. Pai amado, que está em toda parte do universo, com certeza estás aqui conosco. Estás junto de nós. E permite que seus filhos, os benfeitores espirituais, os médicos da espiritualidade, nos ajudem. Para que nós possamos, na nossa caminhada, fazer essa caminhada mais feliz, mais em paz, mas no caminho do bem. Para que aonde a gente for, nós espalhemos amor, espalhemos paz, espalhemos alegria. Sejamos instrumentos do bem, aonde quer que estejamos. Abençoa a nossa família, abençoa nossos amigos, abençoa os nossos inimigos, que nos ajudam a evoluir, porque é através deles que nós podemos praticar a paciência, a tolerância e a compreensão. Dai força a todos que vivem ao meu lado, para que consigamos, juntos, sair daqui, desta encarnação, muito melhor do que quando chegamos. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E em seus nomes está encerrada essa atividade de hoje. Que assim seja.